Oiê, bem-vindo à nossa jornada de evolução, nossa jornada para transformar vidas. Estamos no sétimo episódio, já estamos chegando ao fim desse primeiro ciclo. E hoje é um tema muito legal, que eu adoro falar, inclusive tem muitos vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Mas, além de tudo, ele é um assunto bom, só que tem um lado negativo desse assunto bom, que é a improdutividade. Ou seja, produtividade é bom, mas a improdutividade não é tão bom assim, né? E é uma luta que a gente também passa, é uma batalha que a gente enfrenta. Então, por isso que eu coloquei no planner, né? Seu escudo está aqui para a gente poder abordar esse tema. Então, vem comigo que eu vou adorar ter sua companhia por aqui. Estou aqui com o planner na mão, então bora lá. Logo aqui no início, na frase abaixo, né? Para os dias improdutivos, diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque muitas vezes, primeiramente quero dizer que eu estou aqui falando com pessoas que são cristãs, temente a Deus, pessoas que buscam por crescimento pessoal, mas acima de tudo um crescimento espiritual, pois eu acredito muito que está tudo conectado, corpo, mente e espírito. E eu acredito também que enquanto estivermos aqui nessa terra, temos um propósito, e o propósito está alinhado a Deus. Claro que a gente vai ainda abordar melhor sobre esse tema de propósito, tá? Mas eu só quero deixar claro que aqui eu falo com pessoas que temem a Deus. Se você é um tipo de pessoa que busca apenas por meritocracia, ou seja, por coisas para você mesmo, para o seu mérito, para o seu crescimento, só você, esse vídeo não é para você, tá? Aqui não é um tema de desenvolvimento pessoal comum. Eu envolvo muito os estudos bíblicos, a palavra do Senhor, porque eu acredito muito que, como eu disse para vocês, que é um conjunto, sabe? A gente alinha fé com mais propósito e aí a gente tem o resultado de uma vida leve e frutífera. Então, pessoas que buscam apenas por fama, dinheiro, sucesso, que elas buscam por uma produtividade que está alinhada ao desejo egocêntrico dela, provavelmente aqui as coisas que eu vou te falar não vai servir para você. Ou vai, né? Quem sabe, de repente, no que eu falo aqui, vira uma chavinha, você muda um pouquinho a perspectiva da visão do seu mundo, mas aqui eu trago a visão de mundo que eu tenho e a minha fé, ela é cristã. Então, por isso eu trago muito versículos bíblicos, porque eu acredito também que ele é um antídoto para nossos momentos de fraqueza, para nossas lutas diárias que nós temos, nossas batalhas. Por isso que o nome Seu Escudo está aqui. A gente se veste da armadura de Deus para que possamos vencer nos dias maus, né? Pegar ali a seta do inflamado do inimigo, então a gente consegue vencer, que nós temos grandes batalhas na vida, né? E a minha maneira de vencer é o antídoto pela palavra de Deus. E a gente combate a mentira com a verdade. As mentiras que vêm aqui na nossa mente, umas vozinhas, sabe? E usa o nosso escudo para combater. E aqui eu digo assim, ó, abaixo, tá? Do planner. Ó, se você não possuiu ainda, eu sempre deixo o link na descrição, tá bom? Baixa ele lá, ele é completo. Tem um tanto Notion para você ir fazendo para quem gosta de Notion, quem gosta de produtividade, gosta de Notion. Tá ali tudo bonitinho pra você, mas quem não gosta de Notion não tem problema também, tá em formato de PDF, tá? Inclusive eu imprimi o meu, mas eu uso também lá no Notion, que eu amo os dois formatos. E diz assim, ó, servindo a Deus no dia a dia. Reflexão. Muitas pessoas pensam que servir a Deus significa apenas atuar dentro da igreja, mas o serviço ao Senhor vai muito além disso. Deus nos chama para sermos luz onde estivermos, no trabalho, na família, entre amigos e até com estranhos. Como você pode ser um reflexo do amor de Deus na sua rotina diária? Isso aqui é muito importante, essa reflexão, porque já diz, como eu abordei aqui no começo do vídeo para deixar claro, porque servimos a Deus dia a dia. Então tudo que a gente faz é para a honra e glória dele. Inclusive é um dos versículos que está aqui, a gente vai falar sobre ele. Então, por isso que eu disse que talvez uma pessoa que não teme a Deus, ela não vai se identificar com as coisas que eu falo aqui, porque às vezes ela tem uma visão distorcida também sobre o modo de servir, que é um assunto que a gente já falou em outros vídeos, né? Volta, acho que se não me engano, no episódio 3. Mas volta aí nos episódios anteriores, é bom que você maratona todos anteriores, porque um se conecta ao outro, sabe? Então eu acredito fielmente que a gente, quando a gente se torna cristã, a gente se torna um só, sabe? A gente com Cristo fica assim, ó.
sabe? Lado a lado ali. A nossa identidade está enraizada nele e ele ensina muito sobre servir, sobre amar. Tá nos mandamentos também de Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro maior mandamento. E o segundo é amar ao próximo como, não como a ti mesmo, mas como Jesus amou, sabe? Então eu trouxe aqui também no Planner um desafio. Identifique uma maneira de servir alguém hoje e anote o impacto dessa ação. Nós já falamos sobre ego também, e uma forma de combater o ego é amando mais o próximo, servindo mais. E o nosso propósito de vida, eu acredito também que é servir, e a nossa missão é o nosso modo de servir. O chamado é o nosso modo de servir. Então, você nota que está uma coisa conectada na outra. Identidade, chamado e propósito. Quando você tiver esses três alinhados aqui, você terá um sentido na sua vida. Você terá um motivo, um propósito para acordar todos os dias pensando: olha só, hoje eu vou acordar, fazer isso, 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 isso. Eu tenho um propósito aqui na Terra para fazer isso, isso, isso. Pessoas que não estão alinhadas com a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito, elas simplesmente sobrevivem, elas não vivem, elas sobrevivem. Você pergunta para ela: pessoa, por que você acordou hoje? Ah, porque tem que acordar. Pessoa, você foi trabalhar por que hoje? Ah, porque tem que trabalhar, pra colocar dinheiro dentro de casa. Ah, mas você trabalha nesse serviço específico por quê? Ah, porque apareceu para mim, não tinha outra oportunidade, é o que apareceu. Então você nota que pessoas que não têm essas três coisas alinhadas, elas simplesmente seguem manada, elas simplesmente vão conforme a vida vai levando, sabe? Então por isso que é tão importante, gente, você enraizar essas três coisas da sua vida. Quando você estiver bem alinhado isso aqui, nada te para, tá bom? Porque isso aqui foi a maior virada de chave na minha vida. Desde que eu alinhei esses três pilares na minha vida, tudo mudou. Isso aqui é a chave do sucesso para sua vida. É a chave para você viver uma vida leve e frutífera. Porque você não tem mais essas desculpas de o que eu vou fazer hoje? Quem sou eu? Vou para o caminho A ou para o caminho B? Não te resta dúvida mais. Você está bem alinhada. Claro, mudanças acontecem. Nossa vida não é uma linha reta, né? A gente vive por assim, ó, montanha-russa, e o bom e o divertido é muito bom e divertido andar com Deus, porque Deus tem esse negócio também. Às vezes você tá aqui bonitinho, tudo tranquilo, daqui a pouco Deus fala: opa, vamos parar esse caminho, vamos seguir outro. E aí você segue outro, e depois você segue outro, e você fica na montanha-russa, porque tem batalha espiritual, batalha da mente, batalha acima de batalha, por isso que o escudo tá aqui, e vamos vencê-los com os versículos. Tô empolgada, gente. Esse assunto é muito, muito gostoso. Eu adoro falar. Romanos 11:36. Esse versículo virou para mim o meu foco, o meu todo. Se fosse para resumir a Bíblia em um versículo, seria nesse. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória seja dele eternamente. Amém. Aqui tá na versão, acho que é numa versão da... Tá numa outra versão aqui, mas a minha versão que eu coloco no meu planner é assim que eu falo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, eu repito isso todos os dias. Eu tenho no meu planner e eu faço todos os dias ele. Enraizo muito bem enraizado esse versículo em mim. Porque quando vem o desânimo, quando vem comparação, quando vem... Todas essas coisas que a gente já falou sobre aqui, né, no autoestima baixa, todas as coisas que a gente já citou aqui nessa jornada até agora, tudo eu volto para esse versículo. Ah, eu tô desanimado. Por que eu vou fazer isso aqui? Porque é dele. Ele te deu a vida, então eu tô aqui por causa dele. Ah, mas eu vou fazer para quê? Para quem? Por ele. E para que eu vou fazer? Para ele. Mas a glória de quê? É minha glória? É para mim glorificar? É para mim enaltecer? Não, é para a glória dele. Nós cristãos fazemos as coisas não para sermos protagonistas, bam, 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 mas é para que o nome dele seja glorificado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória é dele também. Eternamente. Entendeu? Porque, eu já falei para vocês, quando você é cristão, você se conecta com Cristo, se torna um só. Então, se ele é glorificado, você também é, porque você terá o reino do céu. E lá sim será um momento de glória, porque você terá sua recompensa maior. Então, para mim, esse versículo virou, para mim, grudado aqui no meu coração, na minha mente. Sempre que qualquer coisa, qualquer confusão que vem aqui, eu lembro esse versículo. Provérbios 10:4. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece.
Este versículo reforça a ideia de que procrastinação leva à pobreza, enquanto a diligência leva à prosperidade. Tá vendo? Aqui, a promessa da Bíblia também é de prosperidade. Deus não vai negar nada para você, a não ser que você não esteja alinhado com o coração dele. Porque muitas vezes Deus não nos impede de ter algo a mais na nossa vida, porque ele sabe que talvez ele pode te perder por causa do dinheiro. Então, Deus, ele não é contra o dinheiro, certo? O problema do dinheiro é quando você coloca ele acima de Deus, entende? Quando você ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Esse tá o problema. O problema não tá em dinheiro em si, a gente precisa de dinheiro e Deus sabe que a gente precisa. Nosso Pai Celestial cuida da gente. Então, ele vai nos fazer prosperar. A gente já conversou sobre isso também em outros temas, foi até sobre o propósito, se eu não me engano. Ele vai nos fazer prosperar. Ele prospera até os ímpios, porque ele sabe, ele conhece todo o universo. Nós não, a gente tem uma visão muito limitada, por isso que a gente olha para o outro e acha injusto o que o outro tem. Mas confia em Deus, que ele sabe das coisas que ele faz. Eu recomendo a leitura do Filipenses 4, 6, 7, tá? Recomendo também a leitura do Salmos 8, que destaca a glória de Deus na criação e na dignidade do ser humano. E recomendo também o Provérbios 6, 6, do 6 ao 11, que instrui o preguiçoso a observar a formiga, que sem liderança trabalha diligentemente no verão para preparar seu alimento para o inverno. Então eu recomendo muito você fazer essas leituras. Agora vamos seguir conforme o planner aqui para a gente fazer a oração. E aí eu vou trazer algumas maneiras, né, algumas formas que eu faço para me manter produtiva, coisas que me ajudam. Então é bom a gente fazer até oração antes, porque nos dá ainda mais um ânimo para esse assunto. Então vamos lá. Respire fundo. Convide o Espírito Santo para estar conosco neste momento. E eu vou ler, tá? Aqui eu como eu coloquei conforme de guia para vocês. Porque eu acho que oração é algo muito particular. Às vezes é algo que no momento da oração nos toca, sabe? O próprio Espírito Santo nos toca algumas coisas. Então por isso que quando eu faço as orações aqui com vocês, gravados, né? Eu gosto de ler, mas eu sempre tenho as minhas orações também íntimas, tá? E eu recomendo você também ter a sua oração íntima com o seu pai, com o nosso pai. Deus, eu quero te honrar com cada pensamento, ideia, intenção e ação. Então hoje eu te dou permissão para me mudar, que a minha vida inteira te honre e te glorifique. Tu és santo e digno de todo o meu louvor e minha adoração. Minha vida te pertence, em nome de Jesus. Amém. Então, se nossa vida está entregue a Ele, nós confiamos nos planos dele, nós somos guiados por Ele, e assim nós temos isto aqui, que é o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então a gente junta a nossa fé, as escrituras, porque fé sem obras é morta e obras sem fé também não vale de nada. Então uma coisa se conecta à outra. A gente tem fé, a gente ora, também a gente faz, e uma se conecta à outra, tá bom? E aqui, vamos lá, um spoiler. Vocês estão vendo aqui no final, no fundinho do vídeo, que tem uns post-it, tá vendo bem aqui? Quem me segue nesse canal há bastante tempo sabe muito bem o que esses post-its significam. Todas as vezes, gente, que eu tô precisando de... Deixa eu soltar aqui meu cabelo, que tá me incomodando. Toda vez que eu preciso de um momento que eu tô mais desviada, assim, sabe? Que eu tô mais improdutiva, que eu tô meio perdida das coisas, aqueles momentos que eu tô mais sem foco, sabe? Sem muita disciplina, eu faço o desafio Jornada da Evolução Diária, que eu já divulguei aqui algumas vezes para vocês. É um desafio que eu mesmo criei. Eu criei um planner no Notion, eu criei vídeos aulas lá na plataforma QIFI. Tem um planner também de autoconhecimento, sabe? Para você conhecer sua identidade, como citei aqui, você precisa praticar o autoconhecimento. Então lá tem um planner só sobre autoconhecimento para você aplicar do lado daí, para você se conhecer mais. E tem toda a jornada de evolução diária, ou seja, são desafios diários de 30 dias. Esse específico que eu tô fazendo, tá vendo? Tem bem pouquinho post-it, eu já fiz 2, ó. Aí tem mais um restante ali, sabe? Esse específico que eu tô fazendo é de 10 dias. E aí depois eu vou prolongar para 30. Na verdade, depois eu vou prolongar para 21 e depois para 30. Então, às vezes eu faço também desafios, não de 30, mas
picado para algum determinado propósito da minha vida. Então, esse específico tá por causa de um propósito, e aí depois o próximo que eu vou fazer vai ser por causa de outro propósito, e o terceiro, que é o de 30 dias, eu vou voltar a fazer da jornada de evolução. Então, o que acontece? A gente tá no final do ano, né? A gente tá com aquela sede e ao mesmo tempo aquele medo de metas não batidas, sabe? Então eu acho que esse desafio é muito bom para recomeços. Então eu vou deixar o link para quem quiser conhecer do Desafio Jornada de Evolução Diária. Tá? Tem todo um planner, inclusive o planner, gente, que é um nosso instrumento também de planejamento, de organização. Eu acredito muito que a nossa vida também só anda se a gente tiver o P de planejamento, o O de organização e E de execução. Então, se a gente tiver esses três bem alinhadinhos também, a gente consegue sair mais do lugar, porque é muito complicado você acordar num dia sem saber o que você vai fazer, se você não tem um propósito. Então, você se organizar, você ter uma rotina organizada, com controle de hábito, inclusive no planner lá da Jornada de Evolução Diária também tem o controle de hábito de tudo direitinho. Inclusive, assista o vídeo que eu explico certinho, tá tudo lá, tá? Sobre a jornada. Não quero misturar um projeto no outro, mas eu queria dizer que aqui no planner, agora a gente tá falando sobre planner, seu escudo está aqui, que eu acabei esquecendo de citar para vocês. Aqui no finalzinho do planner, ó, ele tem um checklist, que também está conectado com o desafio Jornada de Evolução Diária, que chama assim, ó, exercício prático para cada desafio. Então, ó, aqui tem o passe 10 minutos em silêncio e anote o que vem no seu coração. Crie um hábito de fazer uma oração assim que acorda pela manhã. Leia um salmo, abra sua Bíblia e escolha um salmo para ler, como eu já recomendei aqui para vocês. Reconheça suas conquistas, tire um tempo para lembrar de tudo que já conquistou, mesmo as pequenas vitórias. Isso ajuda a valorizar o seu progresso. Lá como eu disse para vocês, no planner da jornada, tem todo um cronograma para vocês aplicarem. É muito bom a gente fazer sempre um checkzinho, sabe? Dá um ânimo pra gente. Pratique a aceitação, aceite a si mesmo plenamente, com todas as suas qualidades, únicas e imperfeições. Lá no Desafio Jornada de Evolução Diária, a gente fala sobre baixa autoestima, a gente fala sobre vestimenta, como se vestir, ensaio fotográfico. Gente, ele é muito chuchuzinho, eu tenho uma paixão por esse desafio, porque tudo assim, todas as áreas da vida que a gente precisa melhorar, tá nesse desafio Jornada de Evolução Diária. Reconheça que você é único, valioso por ser quem você é. Deus te ama. Identidade é tudo, gente. Foque no presente, concentre-se em viver o momento presente e apreciar as experiências que você está vivendo agora. Evite se preocupar com o passado ou se fixar demais com o futuro. Elimine distrações. Em ambiente de trabalho, crie um ambiente livre de distrações. Isso pode incluir desligar notificações no celular e limitar o acesso a redes sociais. Técnica de foco. Utilize técnicas como Pomodoro para manter o foco em intervalos curtos. Ou seja, se você tem o seu planner, seu escudo está aqui, ele é um resumo do resumo do desafio Jornada de Evolução Diária, porém o seu escudo está aqui não tem o que tem no desafio Jornada de Evolução Diária, né, o completo, e o desafio Jornada de Evolução Diária não tem o completo, mas eu pretendo colocar ele lá também, então fica tudo junto, assim, sabe? Tudo que a gente precisa para ter uma evolução diária na nossa vida vai estar dentro desse desafio. Eu queria dizer para vocês também, que é uma dica de amiga aqui, eu estava no momento de uma fase, gente, muito desanimada por aqui, por isso que eu voltei a fazer o desafio. Eu não estava conseguindo ter foco para estudar, estava desanimada, estava confusa, assim, sobre algumas coisas, porque eu só queria falar e fazer as coisas da jornada, sabe? Da jornada 365 dias que eu estou fazendo aqui. E eu não sei, tinha me desanimado também sobre outros estudos que eu preciso estudar, sabe? Sobre criação de conteúdo, que é uma coisa que eu vivo, né? Eu sou criadora de conteúdo, eu tinha parado de estudar sobre isso, sobre desenvolvimento profissional eu tinha parado de estudar, mas sobre Deus eu nunca paro, sabe? Eu sou muito empolgada em viver, consumir e colocar pra dentro a palavra, mas eu tava desanimada dessa área da minha vida. E o que eu fiz? Comprei coisinhas, olha, comprei canetas, canetinhas, compre coisas, gente, de papelaria para ajudar você a ter mais ânimo na hora de estudar. Sabe, compra caderno novo, para com esse negócio também de ficar só anotando digitalmente, compra caderno novo. Isso aí, nossa, gente, isso dá um ânimo, dá um gás, sabe, tão gostoso. Quando eu comprei um curso ano passado, eu comprei um caderno novo, e eu lembro que eu anotava tudo direitinho, eu anotava até devagarzinho, assim, para as letras ficar bem bonitinhas, sabe? Então é uma tática que a gente pode estar utilizando para a gente voltar a animar de estudar. E estudar é uma coisa muito boa pra gente, nos ajuda também na produtividade,
Porque muitas vezes a gente não entende muito sobre algum assunto e aí a gente precisa ter ensinamento, a gente precisa ter um estudo ali para nos aprimorar, sabe? Então a gente fortalece a nossa mente e o nosso intelecto também, sabe? Então é uma dica que eu dou pra vocês também, todas as vezes que tiver nessa fase meio brocochô, sabe? Tipo, ai, não tô a fim de estudar, compra coisinhas novas, pega o Canva, cria um planner pra você de estudo, ou o Notion. Eu tenho um planner de estudo no Notion que também tá me animando muito, quero voltar a colocar algumas coisinhas lá, porque eu sou uma pessoa muito organizada, muito visual. Aqui, ó, tenho ali, ó, o mural, sabe? Então, todas as táticas que vocês tiverem, que vocês puderem para poder manter vocês na produtividade, façam, gente. Se vocês forem visual igual eu, coloca tudo na sua cara, porque isso ajuda muito na produtividade também. A gente tem um norte do que fazer. Ah, eu quero atualizar também o desafio de jornada de evolução diária com um planner de ciclo menstrual. Então, para nós mulheres também é muito importante a gente entender sobre ciclos. Vou ver se eu atualizo algumas coisas lá, tá bom? Mas se vocês fizerem parte desse projeto comigo, eu vou ficar mais animada. Porque se vocês não ir lá e me ajudar, sabe, eu fico desanimada. Então vamos fazer esse compromisso. Vocês vão lá, me apoiam e eu apoio vocês também. Eu começo a colocar mais coisas lá dentro para enriquecer ainda mais. Ele tem um preço muito acessível, tá R$ 47, mas tem tudo que a gente precisa ali para nossa jornada de evolução diária, tá bom? Então, se você tiver interesse, o link tá na descrição. E tem o link do planner do Seu Escudos aqui também, caso você ainda não baixou, tá? Tem tudo que a gente precisa, tudo que vocês querem e precisam das coisas que eu falo aqui pra vocês, ficam sempre na descrição ou no comentário fixado, tá bom? E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. E no próximo episódio a gente vai fazer um compilado, uma organização desse primeiro ciclo, porque em dezembro a gente vai entrar no outro ciclo, no ciclo 2. E aí a gente vai conversar mais sobre outros novos temas e eu estou muito animada. Penso em voltar a fazer vlogs, inclusive queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a gente pode continuar mantendo um vídeo por semana, mas intercalar com o vlog para não ficar só o vídeo falando? O que vocês acham? Porque às vezes eu acho que inspiro muito também quando eu mostro como é que eu faço lá daqui. Então vocês me dizem aí no comentário que eu tô pensando em voltar com os vlogs, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio pra gente encerrar esse primeiro ciclo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.